Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, 8 de abril de 2022, data essa que começa a caminhada do nosso clube de regatas Vasco da Gama, a elite do futebol nacional, e com certeza voltará a ser o gigante da colina. Hoje, logo mais às 7 horas da noite ou às 19 horas, o Vasco vai estar enfrentando a equipe do Vila Nova de Goiás. E nós estaremos ligados para comentar sobre esse jogo. Agora, nesse bloco, eu irei falar de uma pessoa que na nossa caminhada, ele foi muito importante. Quando eu falo na nossa caminhada é porque eu sou vascaíno, em primeiro lugar, graças a Deus, e depois a essa pessoa. Damásio, o torcedor do Vasco da Gama, que mora na Caeira, nós o conhecemos em 1977. Desde que nós chegamos na cidade de Jacobina, Bahia, que nós morávamos no interior, no alagadiço de João Velho, e viemos morar em Jacobina, nós praticamente moramos uns 30 anos ou mais no bairro da Caeira. Quando nós nos mudamos da Caeira de cima para a Caeira de baixo, e fomos morar na rua Antônio Martins, que era até do seu João e de Dona Nanuta, essa casa a qual nós alugamos, nós conhecemos um jovem rapaz ali na faixa de uns 20 anos mais ou menos, de 18 a 20 anos mais ou menos, que se chamava Damásio. Damásio, ele começou a ter amizade com meu irmão mais velho, Manuel, que também chamado de Manu. E através dessa amizade, o Damásio, muito vascaíno, fanático, vascaíno doente até hoje, eu chamo doente porque eu vou lhe dizer o porquê que o vascaíno é doente. Não somente ele, nós todos somos doentes. E eu vou dizer nesse vídeo porquê que nós somos doentes. Então, o Damásio era vascaíno doente. Ainda é, que ainda está vivo, graças a Deus. E aí ele contagiou o meu irmão Manuel, que era o mais velho na época. O Manuel deveria ter de 16 a 17 anos no máximo. Eu era mais molecote, como diz no linguajar, eu tinha o quê? De 11 a 12 anos, mais ou menos. Então o Damásio, ele contagiou meu irmão Manuel, que era o mais velho. Meu irmão Manuel me contagiou. Eu fui e contagiei o meu irmão Gabriel, o Bel também, chamado de Bel. O Bel foi e contagiou meu irmão Roberto. Roberto foi e contagiou o Eugênio, que é o Sininho. E nós contagiamos nossa irmã Arlete e acabamos contagiando também o nosso pai, que era só Vitória da Bahia, e quando ele partiu desta para outra, também partiu vascaíno. Ele partiu no dia 18 de setembro de 2014 e partiu vascaíno. E por incrível que pareça, ele já era mais vascaíno do que Vitória. Pois bem, foi o Damásio que nos contagiou. Por que que eu falo contagiou? Porque o vascaíno ele é doente. Nós não deveríamos ter outro nome além desse. Nós somos doentes pelo Vasco. O Vasco vivendo essa situação desde o ano 2000, sem ganhar título nenhum, com exceção do ano de 2011, que nós ganhamos a Copa do Brasil. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, chegamos numa semifinal de uma Libertadores, disputamos o Campeonato Brasileiro pau a pau com o Corinthians. Então, daí para cá nós não tivemos nenhum título de repercussão, nem nacional, nem mundial. E a gente continua torcendo para esse time, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e cada dia que passa a gente é mais apaixonado. Então nós somos doentes pelo Vasco. Por isso que eu falo que nós somos contagiados por Damásio, lá da Caeira,
nosso querido amigo, um grande abraço, Damaso. Eu sei que você está assistindo também esse vídeo, porque hoje você também está me acompanhando no canal, já está inscrito, e eu creio que você está vendo esse vídeo. Então, meu querido, muito obrigado por ter nos contagiado a ser vascaíno. E nós, graças a Deus, hoje, não somente os irmãos da primeira família, de Edith Martins Alves e de Vivaldi Cassiano Bispo, são vascaínos, quanto os outros também da outra família, Dias Bispo, né? Do meu pai, Congenice Dias Bispo, que é ali a LN, é o Edvan, o Vivaldi Júnior e a Eliana, também são vascaínos. Como eu já falei no vídeo anterior, são 10 irmãos vascaínos. Então, meus queridos, nesse primeiro bloco eu quero homenagear a Damásio, que foi quem nos ensinou a ser vascaíno, foi quem nos contagiou a torcer pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Aguardem o próximo bloco, que nós iremos falar sobre esse jogo de hoje, a estreia do Vasco nessa caminhada de volta à elite do futebol brasileiro e também do futebol mundial. E também quero dizer que hoje começa a caminhada para nós voltarmos a ser o gigante da colina, onde fomos no passado e hoje, infelizmente, só tem o nome de gigante da colina. Mas nós temos certeza que a partir de hoje nós voltaremos a ser o gigante da colina, não somente no nome, mas na prática do futebol também. Aguardem o próximo bloco. Hoje inicia o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, como falam, Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje é a estreia do Vasco, daqui a pouco, deve estar faltando aí uns 20 minutos para começar o jogo. E eu acredito que o Vasco vai entrar com a possível escalação. Thiago Dias, o goleiro. Eu acredito que na lateral direita vai jogar o Everton. Os dois zagueiros, Quinteiro e Anderson Conceição. Edmar na lateral esquerda. Primeiro volante, Uri Lara. O segundo, Zé Gabriel. E o terceiro jogador de meio de campo, o terceiro homem de meio de campo, Nenê. No ataque, o Vasco deve jogar com Peck, Raniel e Figueiredo. Sendo que Figueiredo deve jogar como jogou aquele último jogo que o Vasco jogou contra o Flamengo. O Figueiredo deve ser assim: ora ele é um terceiro atacante, ora ele é um quarto jogador de meio de campo. Ou seja, quando o Vasco tiver com a bola e tiver no ataque, então ele vai se transformar num terceiro jogador de meio, atacante, no caso. Porque eu creio que o Peck vai entrar pelo lado direito, ele pelo lado esquerdo e o Raniel centralizado, como homem de área. Então, quando o Vasco tiver com a posse de bola que tiver no ataque, ele se transforma num terceiro atacante, caindo pelo lado esquerdo. Quando o time adversário estiver com a posse da bola, ele passa a ser um quarto jogador de meio de campo, revezando com o Nenê. Ora ele é quarto jogador de meio de campo, ora ele é terceiro jogador de meio de campo, ali revezando com o Nenê. E também sendo um terceiro jogador atacante. Vocês entenderam bem como é que é a jogada? Lembram como ele jogou contra o Flamengo? Ele, quando é para recomposição, ele se transforma em um quarto jogador de meio de campo. Quando é para atacar, ele se transforma em um terceiro atacante. É dessa forma que o Vasco deve jogar, se entrar com esse time. É claro, eu que estou falando que essa é a possível escalação do Vasco. Tem aí um menino do Bangu que está jogando muita bola, né? Aquele que foi contratado pelo Bangu é o Lucas Oliveira, né? Aquele carinha que é agudo, que joga pelo lado esquerdo, tá matando a pau nos treinamentos. Ele, com certeza, ele já está apto para jogar. Ele já foi regularizado. Os outros jogadores que chegaram depois dele ainda não foram regularizados, não estão aptos para esse jogo, que são os jogadores Zé Vitor do Marcílio Dias, ou seja, que veio do Marcílio Dias, o Eric, que veio do Ipiranga, o Carlos Palácio, que veio do Internacional, que é o meia esquerda,
e o Gabriel Dias. Gabriel Dias é aquele lateral que estava no Cruzeiro. O famoso lambreta de Thales Magno, né? Esses aí não foram regularizados a tempo. Então, para esse jogo, eles não estão aptos a jogar. Por isso que eu acredito que o Vasco deve entrar com essa equipe que eu citei ainda há pouco. E, sendo que, no decorrer da partida, eu acredito que o Raniel, se não estiver bem no jogo, se a bola não estiver chegando bem nele, ele deve sair. O Figueiredo deve entrar para fazer aquela função do Raniel. E o menino do Bangu, o Lucas Oliveira, deve entrar ali pelo lado esquerdo, no lugar do Raniel. É essa a provável escalação do Vasco para esse jogo de hoje contra o Vila Nova. Que o Vasco precisa começar bem essa temporada. Eu acredito até que esse ano o Vasco vai ser campeão antecipado. 2 ou 3 rodadas de antecedência. Isso é o que eu acredito. Porque esse ano o time do Vasco está muito melhor. Se fosse só aquelas peças que disputaram o Campeonato Carioca, ia ser classificado entre os 4, mas ia dar muito trabalho para ficar ali entre os 4. Ia se classificar, mas ia ser na tora. Como contratou esses 4 jogadores e ainda deve contratar um outro zagueiro, eu acredito que o Vasco deve contratar um outro zagueiro também, então, com certeza, a possibilidade do Vasco chegar a ser campeão com 2 ou 3 rodadas de antecedência, eu acredito que vai ser bem clara por conta da equipe que o Vasco tem. Tem 4 jogadores para estrear. E esses 4 jogadores, todos eles vão ser titulares. Vai depender até da apresentação de hoje desses que estão jogando. Porque o Vasco aí contratou um grande atacante pelo lado direito, que veio do Ipiranga, que é o Eric, que veio do Ipiranga. Tem um grande centroavante de área, que foi o artilheiro do Campeonato Catarinense, que é o Zé Vito, né, que veio do Marcílio Dias. Contratou também o Carlos Palácio, que veio do Inter, que esse camarada joga ali com o Nenê, enfim. Então esses caras, assim que pegarem ritmo de jogo, vão começar a entrar nos jogos ali 10, 15 minutos, 20 minutos, e depois que se afirmarem, o Vasco vai ter uma grande equipe e com certeza vai ser campeão dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro Série B. Isso é o que eu espero, pelo menos esse ano nós temos time para isso. Como eu falei, é só esses camaradas que foram contratados começarem a jogar, as coisas vão engrenar e o Vasco vai, com certeza, ganhar de forma antecipada esse campeonato da segunda divisão. Tranquilo, eu que acredito. E com esses que vão iniciar hoje, eu acredito que esse jogo vai ser um pouco difícil. Porque, claro, o time vem treinando, terminou o Campeonato Carioca, esse mesmo time aqui, e aí está treinando, mas o jogo é difícil. O Vila Nova foi o 3º colocado lá no Campeonato Goiano. Ele saiu para o time que foi campeão nas semifinais. O Atlético Goianiense foi o campeão. E ele perdeu as semifinais para o Atlético Goianiense. É uma equipe muito boa. E investiu muito em jogadores para disputar o Campeonato Goianiense e também para disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo é difícil. Então, mas mesmo assim, com esse time que vai entrar jogando, e depois com o Lucas Oliveira entrando no segundo tempo, eu acredito que o Vasco vai ganhar esse jogo de 2-0. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na vitória de 2-0. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês por vocês estarem me acompanhando no canal. Continue assistindo, dando like. Se você é vascaíno, dá o like. Se você é muito vascaíno, você se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo para os mais vascaínos acompanhar o canal e conhecer o Vascaíno Autêntico. Lembrando a vocês que nós temos aquela grande promoção, que é o sorteio de uma camisa do seu time do coração. Como eu já falei, espero que você seja vascaíno para ganhar a camisa oficial do Vasco. Quando nós tivermos 1000 inscritos no canal, nós vamos sortear a camisa oficial do seu time. Espero que você seja Vasco. Eu tenho certeza que tem muitos torcedores de outros times que são meus amigos que me acompanham no canal. E se eles ganharem, vão receber a camisa do seu clube de coração oficial. E se você for um vascaíno, melhor ainda, né? Vascaíno ajuda Vascaíno. Fiquem com Deus, um abraço, boa noite. E o jogo já está para começar. Bom jogo para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. E depois nós teremos o pós-jogo, comentando sobre a partida, o que eu vi na partida, o que eu destaquei na partida, como é que o Vasco jogou na partida, enfim. Nós vamos comentar tudo isso no pós-jogo, logo após a partida Vasco da Gama e Vila Nova de Goiás. Um abraço, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau.